Continuar nossos exercícios, rever e aprofundar o que nós estudamos até agora. Dois grandes conceitos do qual nós estamos falando. O tema geral é a integral de linha de campos vetoriais. Nós temos um conceito de campo conservativo e suas consequências e temos o teorema de Green. Então, dessas duas coisas que nós estamos fazendo alguns exercícios para fixar bem e aprofundar um pouquinho. A situação mais simples que existe no teorema de Green e depois fazer alguns exercícios bem mais elaborados, em que a gente tem que raciocinar bem mais. Então, eu vou começar com um exemplo bem básico, o que tem de mais básico no teorema de Green. O exercício pede para calcular uma integral de linha. Então, olha o enunciado. Calcule a integral de linha do campo xy mais z elevado a x quadrado dx, x2 menos ln de 1 mais y dy, onde γ é um segmento que vai de 0, 0 a π0 e o arco da função y igual. Então, quando você lê um exercício desses num livro, numa prova, numa situação qualquer, você não sabe que é para usar o teorema de Green. Se você vê uma integral de linha. Então, primeira coisa que a gente faz, vamos ver se a teoria de campos conservativos pode ser útil. A pergunta é, será que esse campo é conservativo? A primeira pergunta, que sempre você tem que ter isso em mente, porque se ele for conservativo tudo fica mais fácil, é calcular uma análise inicial se ele é conservativo. Lembra que esse pedaço aqui é o pedaço Q e esse pedaço é o pedaço P. E para saber se ele é conservativo, o meu primeiro pré-teste é o ROT. O ROT é dado pelas derivadas parciais, del Q, del x menos del P, del y na direção K. No meu caso, del Q, del x é 2x. Esse termo logaritmo só tem y, não deriva em Q. E a derivada do P em y. Derivada em y é x, menos x, isso na direção K. Ou seja, o ROT é x na direção K, claro, diferente de zero. Não é o vetor nulo, o vetor rotacional. O que isso significa para o campo? Que ele não é conservativo. ROT diferente de zero é definitivo, ele não é conservativo. Se o ROT fosse nulo, caberia continuar analisando, saber se ele é conservativo ou não. A conclusão, nesse momento, a gente já sabe que o F não é conservativo. Duas possibilidades. Parametrizar a curva, olhar com cuidado que curva que foi enunciada, e usar a definição de integral de linha, ou tentar usar o teorema de Green. Por que o teorema de Green fica interessante? Porque o ROT é muito simples. O ROT não é zero, mas é muito simples. Se eu trocar a integral de linha por uma integral dupla, será a integral dupla de uma função bastante simples. Isso pode ser interessante. Estamos juntos? Quer eu vá usar o teorema de Green, quer eu vá fazer pela definição, eu preciso olhar agora de que região do plano que nós estamos falando, de que tipo de curva que nós estamos olhando. Entender o que é essa descrição que foi feita dessa curva. Se eu for fazer pela definição, eu tenho que entender qual é a região do plano onde eu vou fazer a integral dupla. Ok? Então eu tenho que entender um pouquinho que curva que é essa. Essa é uma curva bem básica, fácil de entender. É um segmento de reta que une o ponto 0, 0 ao ponto π0. Então vai do 0, 0 ao π0 no eixo x. E mais o arco y igual a seno de x. O gráfico, ele é um arco que também está ligando o 0, 0 ao... A região é uma região fechada. Isso é ótimo para quem vai usar o teorema de Green. A região já é uma região fechada. Quando eu desenhei as duas curvas,
desenhei ambas, a minha mão desenhou da esquerda para a direita, porque eu estava desenhando as curvas. Eu ainda não estava olhando a orientação. Mas o enunciado fala que eu tenho que pensar nessa curva orientada positivamente. O que é orientação positiva? Se tiver uma curva só, a componente externa do bordo, eu vou tomar essa curva no sentido anti-horário. Se eu tiver componentes internas e externas, externa no anti-horário, interna no horário. Ok? Então, eu vou olhar para essa curva orientada deste jeito. É isso que eu quero calcular. Esta curva com esta orientação é que esta gama que está escrita aqui. A gama já está descrita no enunciado com todas as suas características. Como esse campo tem um domínio muito bom, não tem singularidades, o domínio do campo é o R2 inteiro. Eu posso aplicar o teorema de Green livremente. O R2 inteiro não, o y tem que ser maior que menos 1, por causa do logaritmo. Então é o R2 menos os pares ordenados que tenham y menor ou igual que menos 1. Esses não entram no domínio porque eu teria logaritmo de um número negativo ou de zero. Mas esta curva está inteira na região onde o campo está bem definido. O interior dessa região está todinho contido no domínio da curva. No domínio do campo, desculpe. Então, o Green se aplica diretamente e transforma esta integral, que é o pedido do exercício, essa integral, que é a pedida, o teorema de Green me diz que ela é igual à integral dupla sobre o interior da região D da função Hot escalar K, e isso é uma integral dupla para se fazer com técnica de teorema de Fubini, uma integral iterada, integral bem fácil de fazer. A função é x. Como é que eu faço? Uma variável tem que variar em extremos fixos, a está mais confortável para intervalos os extremos fixos. X de 0 a π. É a primeira que eu estou escrevendo, é o x. E nesse caso deve depender de x. Porque se o y não dependesse de x, seria um retângulo. Y de 0 a seno de x. Então isso é igual, integral de 0 a π, primitiva de x dy. É xy de 0 a seno, e o resultado vou integrar em x. Ou seja, integral de 0 a π de x seno x dx. Essa é uma integral simples. Eu chamo u de x, du vai ser dx. Eu entendo dv como sendo seno x dx. E, portanto, ponho v igual a menos cosseno x. Isso é igual uv menos x cosseno x de 0 a π menos a integral de v du. Como aqui é menos cosseno, fica mais a integral de cosseno x dx de 0 a π. Isso é igual. No x igual a π, você tem menos π. E a primitiva de cosseno é seno de 0 a π, seno de π e seno de 0 ambos valem 0, então o resultado final, π. Básico. É o teorema de Green na sua aplicação mais básica. Curva já era fechada, a região não tinha singularidade, não tinha que isolar nada, era só aplicar o teorema de Green e trocou uma integral de linha por uma integral dupla de uma coisa mais simples. Se eu fizesse uma parametrização dessa curva, esses integrandos aqui, e elevado a x², iriam ficar mais complicados. Alguma dúvida? Vamos introduzir um ingrediente novo.
Também uma integral de linha. Aqui o meu campo é cosseno do cosseno de x, na direção dx, x quadrado mais seno de y dy, x mais y quadrado menos 4y igual a 0, ligando o ponto 0, 0 ao ponto 0, 4. Mesmo enunciado, uma integral de linha. Pode ser que eu faça pela definição, pode ser que eu faça com teoria de campos conservativos ou talvez use um teorema. Primeiro teste é o Hot. Se ele for conservativo, tudo fica mais fácil. Então faço o teste do Hot do campo. Del Q, del X, 2x. Del P, del Y, 0. Então o campo é 2x na direção K. Diferente de 0, não conservativo. Bom, mesma situação do anterior. Já que ele não é conservativo, eu vou ter que fazer ou pela definição ou pelo teorema de Green. Para isso eu preciso entender qual é a região de integração. Seja porque eu vou usar a definição e vou parametrizar essa curva, seja porque eu vou usar o teorema de Green e aí eu tenho que entender qual é a região para poder fazer a integral dupla, para poder aplicar o teorema de Fubini na integral dupla. Então agora entender a região. Curva x mais y2 menos 4y igual a 0. Eu estou ligando o ponto 0, 0 ao ponto 0, 4. Os dois estão no eixo y. Fazer só uma conferir com x e y são 0, 0, 0, 0, dá 0. Tá ok. E quando x é 0 e o y é 4? Tenho 0, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4. Que dá 16, dá 0, então tá ok. De fato, essa curva passa por esses pontos. Menos y2 mais 4y. Passando os dois termos em y para o lado direito, você vê que é uma parábola x que é função do segundo grau em y. Então é uma parábola, mas que não está na posição vertical, com a posição usual, ela está na posição deitada, porque é x que é função quadrática de y. X como função quadrática de y seria uma parábola com concavidade para baixo, porque é menos y2. Que passa por esses dois pontos, que são as duas raízes dessa parábola. O vértice está aqui no ponto médio, quando y é 2, é que eu vou ter o vértice da parábola. Porque do ponto de vista de uma parábola em que o x é função do segundo grau de y, a parábola está nessa posição, o vértice está no meio das duas raízes, que são os dois valores de y, igual a 0 e 4. Quando o y é 2, você tem 2 ao quadrado, 4 menos 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 4 dá mais 4. Então o vértice dessa parábola está no ponto 2, 4. E nesse sentido de percurso. Isso tudo eu tenho que olhar no enunciado. Porque ele está falando, é o arco desta curva, que ele não... Então tem um ponto inicial e um ponto final. Sai do 0, 0 e vai para o 0, 4. Então, eu não posso aplicar o teorema de Green para esta curva ponto. Posso aplicar o teorema de Green? Posso, desde que eu faça o quê? Feche a curva. Vou introduzir uma curva auxiliar aqui, que é esse segmento de reta. Vou chamar essa curva de alfa. E eu vou aplicar o teorema de Green à região interior, a reunião das duas curvas, a gama do enunciado mais a alfa que eu vou colocar. Para aplicar o Green, este segmento de reta tem que ser percorrido de cima para baixo ou de baixo para cima? Cima para baixo. Eu vou parametrizar a alfa
de baixo para cima. Portanto, quando eu for aplicar o green, eu vou ter que trocar o sinal. Então, aquilo que está desenhado ali, de cima para baixo, eu vou chamar de menos alfa. Porque quando eu for parametrizar alfa, eu vou parametrizar de baixo para cima. Então, na minha notação, isso aqui vai ser menos alfa. Deixa eu dizer quem que é a alfa na minha cabeça. Na minha cabeça, alfa 0 e 4. Então, esta alfa que eu escrevi é uma alfa que percorre este segmento de baixo para cima. Se eu quisesse parametrizar de cima para baixo, eu teria que colocar aqui, digamos, 4 menos t. Funcionaria também. 4 menos t já parametrizaria de cima para baixo. No t igual a 0 está no 0,4, no t igual a ação. Parametriza como você achar mais simpático. Você pode usar aqui 4 menos t. E 4 e 0, que aí fica um pouco imprecisa a redação, porque o t não pode ser maior que 4 e menor que 0. Bom, parametriza do jeito que você achar mais simpático. Claro que o alfa' é imediato, é um alfa' muito simples, é 0, 1. E seja D contido no R2, a região com bordo de D, fronteira de D, igual a gama unido com menos alfa. Como eu parametrizei alfa de baixo para cima, na hora de usar o green eu chamo isso que o bordo é menos alfa. Se alguém tivesse parametrizado já de cima para baixo, não precisa pôr o menos aqui. Tudo bem? O que o teorema de Green me diz para essa situação? Escalar K sobre D é igual à integral do f dr sobre o bordo de D. Particularizando no nosso exemplo, vai ficar integral dupla de 2x em relação ao elemento de área, integral de tipo Fubini, igual a integral f dr sobre gama, que é o que foi pedido no exercício, essa integral que eu chamo de asterisco, que é a que eu quero calcular, menos a integral de f dr sobre alfa. Quem queria de cima para baixo? Alguma dúvida? Portanto, o que o exercício quer separa-se em dois pedaços. O que a gente quer, que é a integral do f dr sobre gama, eu vou calcular fazendo duas contas. Integral dupla da função d 2x mais a integral do f dr sobre a curva alfa. Então, esse é um caso em que eu tenho um green que eu precisei fechar a curva e eu troquei a integral de linha pedido por duas integrais. Uma integral de linha numa curva muito mais simples, que é o segmento, que vai ser rápido de fazer, fácil, e uma integral dupla, mas de um campo muito mais simples, porque é o rotacional. E a componente do rotacional é apenas 2x. Dúvidas? Então vamos fazer, pelo menos deixar indicadas as contas principais. Conta 1, a integral dupla. Fubini. Como é que você usa, como é que você faria aqui a integração? Que variável você ia olhar em primeiro lugar para ser de extremos fixos e ser integrada por último? Y. De quanto a quanto? De 0 a 4. dy esperando para integrar por último. Daí x. X de quanto a quanto? Dado um y genérico de 0 a 4, x varia na sua direção natural, que é a direção horizontal. Então, o x varia de 0 até a parábola.
com que letra que eu escrevo a parábola? A parábola é a curva x mais y2 menos 4y. Eu vou escrever em x função dessa variável. A parábola em y é menos y2 mais 4y. 4y menos y2. E quem que vai ser o integrando? 2x. Isso é igual a integral de 0 a 4. Primitiva de 2x é x2. O resultado eu vou integrar dy. Isso é integral de 0 a 4. Tem que pegar essa expressão e elevar ao quadrado. Então eu tenho 16y2. 2 dá 4y3, o duplo produto menos 8y3, mais y a quarta, dy a quarta, estou primitivando, e mais 5, y a quinta sobre 5, e isso calculado de 0 a 4. Esta conta, vou dar só o resultado, agora é só somar frações, dá 512/15. E eu tenho que fazer também a conta 2. A conta 2 é a integral de linha. Para fazer a integral de linha, eu tenho que parametrizar alfa, já está parametrizada, calcular o alfa'. Então o que eu faço agora? Eu calculo esta integral, cosseno do cosseno dx, x2 mais seno y dy, sobre aquela curva alfa. Tudo que eu tenho que fazer é ler estes termos sobre o que está escrito aqui. Alfa tem x constante igual a 0, então dx é 0. Como o primeiro pedaço é 0. É a integral de 0 a 4. O primeiro pedaço deu 0. X é 0, então x ao quadrado dá 0. Y é t. Seno de t, dt. Uma integral super simples. Claro, a primitiva é menos cosseno t de 0 a 4, menos cosseno de 4, menos mais cosseno de 0, que é 1 menos cosseno de 4. Ou seja, a resposta, a integral pedida é igual então, o que eu introduzi de complicador nesse teorema, nesse exercício? Um green com uma curva que não é fechada, precisei fechar.